Exercícios militares na Venezuela, aviões com iranianos para todo lado, a crescente presença da esquerda internacional na vizinhança latino-americana é preocupante. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O que eu vou traçar nesse vídeo é uma hipótese. Evidentemente, eu não tenho evidências para provar nada aqui, mas pretendo levantar evidências suficientes para você, no mínimo, se perguntar: será que isso seria possível? E a hipótese é muito simples. Putin, junto com amigos esquerdistas latino-americanos, estão armando um golpe em cima de Bolsonaro, particularmente envolvendo Venezuela e outros países alinhados à esquerda mundial. O objetivo é impedir que Bolsonaro ganhe a eleição desse ano, ou, por outro lado, garantir que seja a esquerda, que seja Lula, que saia vencedor. Vamos colocar passo a passo o meu embasamento para essa ideia. Primeiro a eleição do Brasil esse ano tem importância internacional. A esquerda mundial está em apuros. A informação descentralizada e distribuída tem gerado uma dispersão de eleitores em vários sentidos do espectro político. Quando tínhamos apenas informações centralizadas em meia dúzia de canais de televisão e algumas dezenas de jornais e revistas, era fácil para o governo manter as informações controladas, evitar questionamentos muito incômodos e assim direcionar a opinião pública. A esquerda, que já havia cooptado o jornalismo dentro do movimento gramscista, podia facilmente manter a população tendendo para a esquerda. Durante muito tempo aqui no Brasil não havia sequer grande partido que se dissesse de direita. Era tudo escolha entre diferentes tons de vermelho. A internet mudou isso. Sempre houve quem questionasse algumas das informações dos meios de comunicação. Porém, essas pessoas acabavam isoladas e sem apoio antes. Hoje, essas pessoas encontram um fórum em alguma rede social, algum fórum obscuro da internet, que podem investigar, interagir, levantar informações com muito mais seriedade. Isso matou a esquerda. A única coisa que a esquerda consegue agora é manter a ordem usando ditaduras puras e simples. Até o Canadá, que sempre foi um país tido como democrático, precisou tomar medidas absurdamente autoritárias recentemente. A esquerda mundial está desesperada. Nesse sentido, fizeram todo o possível para retomar o poder em toda a América Latina e em grande parte conseguiram. A chamada Onda Rosa da América Latina começou com Alberto Fernandes em 2019, mas daí para frente praticamente toda eleição no continente tendeu para a esquerda. Mas nada disso vai se resolver para a esquerda sem o Brasil. É preciso o Brasil também à esquerda para que o esquema ditatorial possa ser imposto com algum sucesso por aqui. É óbvio que a esquerda mundial torce pelo Lula, mas também muitos países da Europa. E sabe quem mais? O Putin. E aí vamos ao ponto 2 da minha ideia. Para os planos do Putin, é fundamental que Lula ganhe a eleição. Sim, eu sei que Bolsonaro gosta de achar que o Putin é amigo dele. Está o tempo todo trocando telefonemas, pequenos favores, segredinhos, fertilizante, diesel, pipipi, popopó. Alguns dizem que negocia uma bomba atômica ou submarino atômico. Eu sou fortemente contra esse tipo de coisa por motivos éticos. Não se deve fazer negócio com genocidas maníacos. Nada de bom pode vir disso. Sempre devemos nos distanciar desse tipo de gente. Esse tipo de gente não tem lealdade, não tem ética. Putin pode ter um relacionamento bom com Bolsonaro nesse momento, mas está longe de ser amizade. E mesmo que fosse amigo por amigo, Putin é muito mais amigo do Lula do que do Bolsonaro, pelo simples motivo que Bolsonaro mantém o alinhamento do Brasil com os Estados Unidos, a quem Putin almeja atingir mais do que tudo. Eu já expliquei isso em vários vídeos, mas vale a pena deixar claro. Biden não é inimigo do Bolsonaro. Sim, Trump seria muito mais aliado, um aliado muito mais próximo. Mas isso não significa que Biden torce para Lula. O governo americano sabe que o Brasil, com Bolsonaro, estará sempre mais alinhado aos Estados Unidos do que o Brasil com Lula. Biden pode até ser de esquerda, mas o governo americano é, antes de tudo, pragmático. E Bolsonaro está tentando ser pragmático também, ao ser amigo do Putin, mas também do Biden. Só que isso não resolve o problema do Putin. O fato do Bolsonaro manter o Brasil ligado aos Estados Unidos é uma pedra no sapato do Putin. Uma pedra que ele pode resolver com muita facilidade com Lula ganhando a eleição. Não importa quantas juras de amor o Putin fez a Bolsonaro, pode ter certeza, na hora H, se ele tiver que tomar alguma ação para ajudar ou Bolsonaro ou Lula, ele vai apoiar o Molusco.
Mas ainda assim, o que ele poderia fazer, não é mesmo? Não é como se a Rússia pudesse invadir o Brasil e ameaçar a soberania brasileira. A Rússia não sai por aí invadindo países assim indiscriminadamente, não é mesmo? Exato. Esse é o problema de se manter relações com países que não seguem a ética. Para a Rússia invadir o Brasil, basta querer. Ela vai alegar alguma coisa como Bolsonaro está tentando entrar para a OTAN e isso ameaça a Venezuela. E veja só, de fato, o Bolsonaro chegou a fazer acordos com a OTAN no início do governo dele, não é mesmo? Não é membro da OTAN, não pretende ser membro da OTAN, mas tem lá alguns acordos. Mas como que o Putin faria isso? E aí vamos para o número 3. O Putin sim pode apoiar um golpe no Brasil. Você já reparou o quanto a oposição está chamando Bolsonaro de golpista o tempo todo? Mesmo que não tenha nenhuma evidência de golpe ou coisa do gênero? Pois é, acuse-os do que você faz. Eles sabem que a única forma de darem um golpe é dizendo que se trata de uma proteção contra o golpe que Bolsonaro estava dando. Eu já falei que acho pouco provável o golpe nas urnas. É simplesmente complexo demais. Eles podem fazer, porém, algo muito mais simples: impugnar a candidatura de Bolsonaro. Isso pode ser feito até antes da eleição, se eles acharem que a eleição está perdida. Mas também pode ser feito depois da eleição, se eles acharem que Lula tinha alguma chance, mas no final das contas não ganhou a eleição. Deixa a eleição correr, se Bolsonaro ganhar, alega fake news ou o que quer que seja e faz a impugnação da candidatura dele. Seria extremamente simples o TSE impugnar a candidatura, o STF evidentemente embasaria a decisão e não tem nada que possa ser feito dentro da Constituição. Mas eles não fariam isso por quê? Porque sabem que o Exército Brasileiro, frente a uma ação tão claramente absurda do STF, acabaria por intervir. Seria um caos completo no Brasil. Agora, como é de se esperar, as Forças Armadas brasileiras não são 100% Bolsonaro. Bolsonaro é a maioria, mas existe uma fração lá que é contrária a ele. Se a esquerda conseguisse cooptar ao menos uma fração significativa das Forças Armadas, pode se tornar impossível para o resto das Forças Armadas agir sem arriscar a própria vida. E aí a gente percebe que todas as peças estão no tabuleiro. Em agosto agora iniciam-se exercícios de guerra na Venezuela. A Operação Sniper é um exercício conjunto já feito há vários anos. Este ano será feito na Venezuela com participação dos exércitos, marinhas e força aérea da Rússia, Irã e China, todos países abertamente favoráveis a Lula. A previsão de duração é de poucas semanas, mas você sabe, os exercícios da Rússia e de Belarus na fronteira com a Ucrânia também tinham previsão de poucas semanas e foram meio que se mantendo por ali. Mas você acha que esses países invadiriam o Brasil? Não, claro que não, eles não precisam. Precisam apenas apresentar uma força clara, desmotivadora, para impedir a ação das Forças Armadas brasileiras. Exatamente como aconteceu, por exemplo, em 1964, só que com sinal trocado. Para quem não lembra, nos fatídicos últimos dias do governo João Goulart, antes do contragolpe militar que teve aqui no Brasil em 31 de março de 64, os americanos mandaram uma parte considerável da 6ª Frota Americana para fazer um exercício de guerra conjunto na Baía de Guanabara. O enorme porta-aviões USS Forrestal, 6 destroyers, uma penca de aviões, vários outros navios de apoio, um monte de tropas. Estacionaram todo mundo na Baía de Guanabara e ficaram fazendo uns exercícios ali totalmente irrelevantes. Quando finalmente o golpe veio, no dia 31 de março, Jango fugiu do país. Você acha que não havia nem um pedaço das Forças Armadas que apoiaria Jango? É lógico que havia, tem muito militar vermelho por aí. Se Jango tivesse batido o pé, poderia seguir-se uma guerra civil entre partes das Forças Armadas brasileiras. E pode até ser que ele levasse a melhor no final das contas. Mas o fato de haver uma enorme força internacional, curiosamente parada ali do lado, deu o recado certo para esses militares pró-Jango. Olha só, tu vai entrar nessa revolta aí, vai querer ser contra o golpe? A gente está aqui, ó, a gente vai dar um jeito nisso rapidinho. O efeito pretendido com esses exercícios na Venezuela é provavelmente o mesmo. O TSE impugna a candidatura de Bolsonaro, certamente haverá militares com interesse de insurgir contra esse absurdo, mas eles podem ser convencidos por outros militares favoráveis à esquerda e o pessoal lembrando a eles que, olha só, já tem um exércitozinho aqui bem na fronteira, prontinho para tomar o Brasil. Putin pode casualmente demonstrar seu apoio à decisão do STF, do TSE impugnando Bolsonaro. Realmente essa fake news aí foi muito séria, não se pode relevar.
Ah, o povo vai se revoltar. É claro que vai. Protestos enormes, mas todo mundo tem mais o que fazer. Depois de uma boa repressão policial e das forças leais a Lula, pronto, encerrado o assunto. Se houver necessidade de alguma ação mais direta, matar alguma pessoa, neutralizar alguém que esteja incomodando mais, sempre tem os terroristas iranianos que andam passeando de avião por toda a América Latina ultimamente. Vídeo o avião que ficou preso na Argentina. Esse pessoal é especialista nessas missões de infiltrar, matar e fugir. Não é uma invasão, é um serviço de sabotagem específico. E bom, por final, né, item 5. Mas Putin defendeu a soberania do Brasil sobre a Amazônia na ONU? Cara, se você acredita nessa fake news, eu só posso temer pelo quanto estrago o Putin pode fazer aqui no Brasil. A quantidade de gente semi-cerebrada que acredita nessa mentira deslavada, nunca existiu essa sessão da ONU sobre a internacionalização da Amazônia. A coisa mais absurda que eu vejo é um monte de gente da direita empolgado com Putin, o que não faz absolutamente nenhum sentido. Eu não vou nem entrar no fato da questão ética dele ser um genocida maníaco que está invadindo um país de forma totalmente não provocada, estuprando crianças, matando mulheres. Antes disso tudo, olha o mero aspecto estratégico. Não parece estranho para você, bolsonarista, de repente estar apoiando o exato mesmo ditador que o Lula apoia? Você já viu que quando alguém criticou a compra de diesel lá da Rússia, o diesel de sangue que Bolsonaro quer comprar, as pessoas que criticaram, que falaram não, o Brasil tem que fazer isso mesmo, foram bolsonaristas e lulistas. Estar do mesmo lado da Venezuela e do Irã nessa história não sou estranho para você, não? Isso me preocupa mais que tudo. Está evidente que pelo menos parte do governo brasileiro pode estar simplesmente comprometida, pode ser composta de agentes infiltrados russos. Bolsonaro pode estar mesmo sendo iludido por essas pessoas a apoiar quem exatamente tem mais motivos e capacidade de destruí-lo. Pois é, somos sempre traídos por amigos. Inimigo não trai ninguém nunca. Obrigado pela audiência. Esse